Amém. 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 Boa noite a todos, paz do Senhor a todos. Vamos estar abrindo nossa Bíblia em Lucas 15. Lucas capítulo 15. Aqui nós vamos ver um ensinamento de Jesus. E vamos ver, teve alguns públicos que ele falou. Eu achei interessante, Jesus contava histórias, chamava de parábolas, né? E histórias, ele criava a história na hora, né? Não sei se ele tinha passado por alguma coisa nesse sentido, mas ele criava histórias para nos contar as verdades, nos contar, comparar as pessoas e conseguir distinguir um público do outro. Ele conseguia separar as pessoas dentro de um local e dar a palavra para todas as pessoas. Ele tinha uma palavra que atingia todas as pessoas, mesmo que fossem públicos diferentes. Vocês vão entender quando eu for falar agora, tá? Vocês vão receber hoje uma palavra, hoje vamos falar sobre a pincelada sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Vamos começar a ler na primeira parte e vamos fazer uma oração, tá? Lucas 15, versículo 1. Aproximaram-se de Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos estar orando a Deus, que Deus venha nos mostrar essa noite o que Ele tem para nós, amém? Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, leva cativo agora todo pensamento, meu Pai, contrário à sua palavra, meu Pai. Traz a revelação, meu Pai. Fala conosco essa noite, meu Pai. Assim como o Senhor falou comigo, Ele falando com todos que estão aqui, meu Pai, te peço de todo o coração, que a sua palavra é viva e eficaz, meu Pai. Ela está direcionada para quem precisar essa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, não importa o público, meu Pai. Importa que Deus tenha uma palavra para você essa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus Cristo, ele estava falando para os publicanos pecadores. E depois apareceu os fariseus murmurando, né? Os fariseus e escribas. Os fariseus, publicanos e pecadores. Publicanos eram os cobradores de imposto. Eles eram odiados pelo pessoal porque eles eram judeus e eram cobradores de imposto. Odiados porque eles não faziam o serviço deles direito. Eles, além de cobrar imposto para Roma, eles ainda roubavam também. E extorquiam o dinheiro do povo. Pouco dinheiro, ninguém entrava no portão sem deixar a moeda lá. Então eles eram odiados pelo povo. E os pecadores não eram odiados, né? Os pecadores, os fariseus e escribas, eles se achavam os santos, invencíveis. Ninguém podia falar dos escribas e fariseus, porque eles eram os bambam. Para eles não tinham pecado, eles eram a solução de Deus para a terra, era eles. E nós vamos ver que Jesus deu uma palavra, deu 3 palavras aqui, 3 parábolas, e confrontando todos os tipos de pessoas. Hoje nós vamos ter aqui uma palavra para vocês lembrar, que era para pecadores, publicanos, fariseus e escribas. Jesus não tinha medo de escriba, não tinha medo de fariseu, não tinha medo de pecador, não tinha medo de publicanos, que eram os cobradores de imposto, tá bom? Mas vamos ver como ele tratou cada um deles. Essa palavra está tratando cada um deles. E aí Deus vai falar contigo e vai te mostrar quem você é. Se você é um publicano, se você é um pecador, se você é um escriba ou um fariseu. O fariseu, ele tinha um costume de, que não te falei, ele sempre estava certo.
ele lia muito a palavra, ele lia muito, e achava que não tinha problema com ele. E Jesus Cristo não podia chegar para ele e falar, você é um pecador. Teve uma época que Jesus falou para ele, raça de víboras, porque querem fugir da ira vindoura. Chamava eles de raça de víboras. Ou sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Você vai no cemitério, antigamente usava mais. Eles pintavam o sepulcro, né, da pessoa morta com cal, para ficar bonitinho por fora, mas dentro estava só a carniça. Então, Jesus chamava os fariseus de sepulcro caiado. Imagina, mas ele podia falar, porque ele era autoridade para isso. Tem a parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros e cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Vamos pular agora para o 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la. Cada um desses aqui, a mulher perdeu uma dracma, tinha 10, mas ela perdeu uma. Talvez o terreno da casa dela fosse cheio de pedras, cheio de buracos, cheio de algum jeito, conseguiu perder. A gente consegue perder coisas em casa, né? Quantas vezes a gente já perdeu as coisas em casa? Ferramentas, os homens perdem muita ferramenta, né? A chave de fenda estava aqui, eu tenho certeza que estava aqui. Mas sempre tem um menino, né? Alguém que tira do lugar, a mulher mesmo. Eu falo que lá em casa, a casa toda é da mulher, né? Minha não. Tá? E ela que sabe daqui tá todas as coisas, né? Continuando, então. Então, a dracma e a ovelha perdida. A ovelha perdida, ela representa o povo dos judeus, significa o povo de Deus, aquele pessoal que foi escolhido por Deus. Mas nem todas querem estar no aprisco. 99, ele tinha 100 ovelhas, deixou as 99, foi procurar aquela última. Ela representa o povo judeu, era uma palavra que Deus queria trazer eles também. Era uma palavra diretamente para o povo judeu. A dracma já falava dos cobradores de impostos. Eles sabiam o que era dinheiro. Né? Eles sabiam sobre dinheiro. Mas agora nós vamos falar no 11 sobre a parábola do filho pródigo. Eu queria mostrar para vocês que elas têm continuidade. Elas não podem ser contadas sozinhas, essa parábola, tá? No 11 agora. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio a um país grande fome e começou a passar necessidades. Então se foi e se agregou a um cidadão daquela terra, e este o mandou para seus campos apacentar porcos. E ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com ele, com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Isso ele pensou isso que ia falar para o pai dele, tá? Levantando-se, foi para seu pai. E vindo ele ainda longe,
Quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, e não sou digno de ser chamado de filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho, depois vamos contar sobre o outro filho, tá? Vamos ver essa parte aqui primeiro. Então, fala que é a parábola essa parábola do filho pródigo, mas quem colocou essa parábola do filho pródigo foi alguém que traduziu a Bíblia, queria destacar, porque aqui tinha que ser o pai destacado, não o filho, né? O filho novo, ele era pródigo, quer dizer uma geração nova, pródigo é novo, um filho novo, ele não era casado, não era nada, ele simplesmente chegou para o pai e falou: Pai, eu quero a minha parte da herança. Quando a gente tem parte da herança? Quando o pai morre. E o filho não queria a presença do pai, ele rejeitou o pai, ele tratou o pai como morto, quando ele pediu o adiantamento dos bens do pai. O pai, amando muito o filho, parece que ele sabia alguma coisa, né? Sabia, vou dar a corda desse filho. E deu o dinheiro dele. Um pouco tempo depois ele saiu, foi para os Estados Unidos, né? Foi para longe, né? Foi para uma terra longínqua e gastou todo o dinheiro dele assim, de qualquer maneira. Uns falam que é prostituição, outros com bebidas, mas dinheiro é fácil de gastar, né, gente? E não era pouco dinheiro, não, era muito dinheiro que ele tinha. Só que as amizades dele, muitas vezes a nova geração tem umas atitudes diferentes, que hoje em dia a gente vê mais isso ainda. Os pais acham que podem, os filhos acham que podem tudo. São inteligentes, que é o pessoal da internet, é o pessoal da TI, é o povo inteligente. Sabe mais do que os mais velhos em termos de tecnologia, alguma coisa. Eu fico imaginando nós hoje, como é que seria nós com nossos pais hoje? Eu saí com 18 anos, fui servir exército, um pouquinho depois já voltei casando, morei perto da minha mãe uns tempos, depois vim embora para Brasília de novo. Como é que é a nossa relação com nossos pais? Muitas vezes aquele pai, ele sabia o que fazer com aquele dinheiro para manter a vida daquelas pessoas. Os nossos pais realmente sabem o que fazer. Só que as famílias, elas são feitas de uma maneira hoje que parece que está criando todo mundo independente, né? Todo mundo para si. E esse filho aqui não respeitou o pai, não respeitou ninguém. Ele tomou a decisão e foi embora. E nós escolhemos as decisões erradas. Todas as decisões que a gente pratica, a gente vai pagar por ela. Sendo boa. E quando a Bíblia fala, entrega teu caminho ao Senhor, né? Em Salmos fala isso. E uma coisa também, lembra de honrará pai e mãe, que era um dos mandamentos também, honrará pai e mãe. Esse rapaz honrou o pai dele? Não honrou o pai, e nem a mãe. A Bíblia fala, honrará pai e mãe para que tenha longos dias sobre a terra. Longos dias não é dias ruins, não, gente. Quando fala longos dias, é coisa boa. Não é coisa ruim, não. Longos dias. É com saúde. Você vai ver seus filhos, seus netos, vai ver todo mundo. Mas os nossos, não estou falando só para os jovens, não, porque aqui tem jovens
Nós todos somos jovens, só que em época diferente, né? Então, como é que vai ficar a honra, né, do seu pai, de sua mãe, se você conseguiu honrar eles ou não? Antigamente a gente via filhos cuidando dos pais até eles ficar velhinho. Ficava bem velhinho. Hoje em dia põe no asilo, né? Põe no asilo, ninguém tem tempo para cuidar, ninguém quer cuidar, porque são custosos às vezes, né? Não obedece, né? O pai não obedece o filho, né? Mas muitas vezes o primeiro erro dele foi retirar a administração do pai. Só o pai sabia conduzir as lavouras, as coisas que ele tinha. Só o pai tinha, ele estava ensinando o filho não quis aprender. Ele queria, eu vou viver a vida. Quando você fala assim, vou viver a vida, eu vou fazer o que eu quero, geralmente você vai machucar alguém. O pai e a mãe é os primeiros que machucam. Então tu já está, a honra já foi embora. O segundo erro dele foi achar que vai viver bem longe. Eu vou viver bem longe, vou para os Estados Unidos, vou me dar bem lá. Quantas pessoas estão passando fome lá e não voltam por orgulho? Ou são perseguidos, são mandados de volta no avião, acorrentados, algemados. Então, ele achava que podia fazer o que ele quisesse. Também que fala um pouquinho sobre o cristão, né? O cristão, ele vem às vezes para o culto arrastado. O pastor tem que avisar meia hora antes, 1 hora antes, 3 horas antes, vem para o culto, não falte hoje, hoje a bênção é sua. Deus vai falar contigo hoje. Isso também não é uma coisa normal. Vir para o culto arrastado não é normal. Você não está sendo um filho desse jeito. Você está sendo... só vai no tranco? Não é assim não. Tem que ir por amor. O amor que faz a diferença. Muitas pessoas também não gostam de congregar. Essa pessoa, esse filho não queria congregar com o pai. Ele não queria ficar perto do pai. Ele não queria ver o futuro com o pai. E nem com o irmão dele também não, porque se ele abandonou foi os dois. Ele não consegue, tem vezes que a gente não consegue ouvir a palavra de Deus. Tem dia que a gente fica sentado ali, eu falo que a palavra é para mim e para vocês, tá? Não é só para mim não, tá? É para vocês, nós dois. A palavra de Deus, ela vem assim, tum, 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 tá? Ela fala comigo também. Eu estava preparando essa palavra, Deus falou bastante comigo, tá? Muitas vezes a gente não consegue ouvir a palavra no culto, não tem alegria. Tomara que acabe logo esse culto para mim ir para casa. Nós temos que tomar cuidado, que a gente pode estar dentro da casa de Deus e perdendo a bênção. Uma coisa que aconteceu esse dia atrás, eu vou contar, é um triste testemunho, tá? Eu vou falar sobre a Gabi, tá? As duas sobrinhas da Eliette, elas se casaram. E não convidaram a mãe da Eliette, que é a avó dela. Não convidou, não fez questão da avó. E tem a irmã dela que é da França, e o cunhado, que é da Alemanha, iam dar um presente para elas. Sabe quanto que elas iam ganhar? 5.000 cada uma. E daí o Thomas falou, sonda, vê como é que está a situação, sonda. E daí a Piada falou de volta, não merece. Perderam 10.000 reais. Já pensou? Na hora do casamento, perder 10.000 reais, sabe o que fez falta? Fez falta. Às vezes a gente está chegando na nossa bênção já e perdemos ela assim, ó, por atitude. Perder por atitude. E eu sei que eles iam pagar mesmo, porque já nos ajudaram também, tá?
Na Bíblia fala alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Alegrei-me. Eu acho bonito a Eliette, quando ela veio para o culto, ela veio toda feliz, né? Toda feliz da vida. E fica cantando em casa e tudo mais, que nem o pastor José fala, está mais convertido que eu. Então eu não tenho nada contra isso, eu acho bom demais isso, tá? Então nós temos que ter alegria na casa de Deus. É tipo assim, hoje eu vou estar na casa do meu pai. Aqui é a casa do seu pai. A casa do pastor José, e todo mundo que está aqui também. Tá? Nós somos irmãos em Cristo. E nós temos que tolerar as diferenças um do outro. Ninguém é perfeito, não. Eu sou cheio de defeitos. Eu ainda para vice santo, é para ser santo, mas santo por Deus, tá? Mas Deus é bom. Longe do Pai. Quando nós estamos longe do Pai, a gente acaba perdendo muita coisa. Esse filho, ele não estava feliz com o pai, ele achava que feliz ia ser lá fora. Eu vou viajar, vou conhecer, vou para outras cidades e vou ser feliz. Eu vou aproveitar a minha vida. Vou aproveitar a vida dele, não durou muito tempo. Veio uma seca pela terra. Não sei se não foi Deus que mandou a seca, né? Mas é uma parábola, é uma história que Jesus está contando. E veio uma grande seca e daqui a pouco acabou o dinheiro. Quanto mais difíceis as coisas, o dinheiro vai mais rápido, né? Nós estamos passando por dificuldades também por causa dessas pressões de guerras aí, a gente sabe o que é. Combustível subindo, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Mas lá ele gastou tudo que ele tinha e agora ele está numa cidade estranha. Ou a pessoa, quando tem um amigo, ainda tem um amigo para cuidar, ajudar a cuidar dele, dar comida para ele, alguma coisa. Mas tem gente que tem aqueles amigos falsos, né? Amigo falso é esses aqui que abandonaram ele. Só queriam mamar até acabar o dinheiro dele. Quando acabou o dinheiro, deram pé nele, não era amigo coisa nenhuma. Então nós temos que cuidar, podemos ter muitos amigos assim também. Aquele amigo que não quer sair da sua casa. Toma cuidado com esse amigo que não quer sair da sua casa. Porque ele tá sugando tudo que você tem. E tem que cuidar com o seu casamento ainda. Porque pode acontecer uma desgrama aí. Quantas vezes a gente já viu, dentro da própria casa da pessoa que as coisas acontecem. Então, cuidado com a amizade. Seu amigo, a sua esposa, o esposo é amigo, assim, é o casal que é amigo e os filhos, os parentes mais próximos. Mas se tu vê que um parente não quer sair da sua casa, põe ele para correr. Põe ele para correr. Não é falta de amor, não. Você tem que cuidar com a sua casa, tá? Naquela época, essa palavra do filho pródigo foi para os fariseus, os escribas. Porque quando fala apacentar porco, eles odiavam, era contra a lei de Deus comer carne de porco, ou o contato com porco era imundo. E ele foi logo na parte mais imunda, cuidar do porco. Mas aí Deus começou a mostrar para os fariseus que tem misericórdia. Mesmo o cara cuidando de porcos. Para eles eram os fariseus devem ter pulado dessa altura, assim, quando falou que estava apacentando porco. Que nojo, que nojo, credo, que pecador. Esse cara tinha que ser apedrejado. Mais um pouquinho desapedrejado, cara. Entende? Até tem um pelo costume deles, se esse filho voltasse para casa, depois que ele aprontou com o pai, pela lei dos fariseus e dos escribas e os religiosos da época, ele ia ser apedrejado quando apontasse no portão. Mas a Bíblia fala que o pai saiu correndo na hora que viu ele. O pai estava esperando ele, porque ele sabia que se ele entrasse de qualquer jeito, eles matavam ele. Se o irmão visse ele,
matava ele também. Entende? O próprio irmão ia aceitar ele chegando ao pai, quando ele começou, ele voltou para casa, começou a aparecer lá no morro, o pai já viu. E a Bíblia fala que um senhor de idade, para correr, para conseguir correr naquela época, ele tinha que levantar as saias, né? E mostrar até a nudez dele. Mostrava as pernas para correr, para alcançar o filho. Mas foi um jeito dele salvar o próprio filho dele. Ele estava protegendo o filho dele contra qualquer um que inventasse de fazer alguma maldade para ele. Pela lei, aquele filho estava condenado, não aceitava voltar para trás. Se o cara fosse embora, já era. Não tinha remissão para aquela pessoa, não. Então, como Deus é bom. Daí, o que aconteceu quando ele chegou em casa? Primeira coisa, ele abraçou e beijou o filho. Ele estava cheirando a porco. Ele saiu do chiqueiro direto para casa. Ele não tinha mais mala de roupa, não, gente. Ele tinha só a roupa do corpo. Ele deve ter até vendido as roupas para comer. E ele chegou, o pai dele beijou ele. Beijou e abraçou ele. Correu, alcançou ele e beijou ele. Se imaginou para os fariseus, para nós é nojento, né? Você tem que beijar uma pessoa cheirando mal. Eu já cuidei de porcos já, quando eu era menino. Nós tínhamos que limpar o chiqueirão de porco com 80 porcos antes de ir para o colégio. Todos os alunos sabiam que nós tínhamos limpado o chiqueiro de porco aquele dia. Porque nós fedia e não adiantava tomar banho não, porque o cheiro de porco é uma catinga nojenta. A gente passava vergonha no colégio, mas a gente obedecia o pai e a mãe, nós limpávamos o chiqueirão. 80 porcos, era um chiqueirão grande. Cheio de letãozinho, nós limpando lá o chiqueiro, tinha que deixar limpinho, para poder não dar uma doença neles, né? Mas então eu sei o que é limpar chiqueiro, tá? Você vê um caminhão de porco passando, você sente o cheiro assim, quilômetros. É horrível, horrível. Então o pai chegou, abraçou ele. Isso aqui mostra para vocês também, para nós, o amor do pai. O amor do pai. Quando Deus vê a gente lá na esquina, ele já está correndo para te abraçar. Mas uma coisa que é diferente. Deus não foi procurar, que nem a ovelha, não foi procurar a dracma. E esse aqui ele não procurou. Ele esperou voltar. Porque Deus não pode obrigar a gente a nada. Nem Deus vai te obrigar. Tu tem que se converter, eu quero que você se converta. Não. Deus não te obriga a nada. Ele quer que você venha pelas suas pernas. E não importa o que tiver passado. O cheiro que você tenha. Não importa. Se é cheiro de droga, de qualquer coisa, ou pecado, que o pecado ele fede. O pecado fede. Assim como o cheiro do porco. O diabo ele sabe quando a pessoa pecou, não precisa nem saber. Ele vê já. Ele sente o cheiro. É igual quando o cachorro, quando ele está com medo, o cachorro sabe que ele está com medo. Ele sente o cheiro da gente, né? Ele está com medo, né? Ele sabe, ele vem para cima. Porque você mesmo solta um cheiro ruim. Que ele pega. Então, o pai abraçou, beijou, e agora ele começou, o filho foi se humilhando, eu vou ser seu servo. Não, você é meu filho. Você é filho, você não é servo. Aquela época ele veio descalço, veio todo farrapo. Primeira coisa que o pai falou, põe uma sandália no pé dele. Dá um banho nele, põe uma roupa bonita, a melhor roupa. Uns falam que o pai pegou a própria roupa que ele tinha melhor e deu para o filho, para ele vestir naquela hora. E ainda colocou um anel no dedo do filho, que era autoridade. Você tem autoridade na minha casa. Quer dizer, restituiu. Deus faz isso com a gente. Não importa para onde você esteja, desgarrado,
fujão, não quer um compromisso com Deus, não quer nada com Deus, muitas vezes, mas Deus está esperando. Mas o que tem que acontecer para isso? A Bíblia conta que o filho pródigo caiu em si. Ele caiu em si. O que é cair em si? Despertou, ele passando fome com os porcos, querendo comer comida dos porcos, ele caiu em si e lembrou do Pai. Agora ele lembrou do Pai. Então Deus muitas vezes vai esperar a gente cair em si. Ele vai esperar a gente cair em si. Ele está fazendo tudo, ele está esperando nós naquela esquina. Quando se dobrar a esquina, ele está lá. Mas ele quer, e daí, mas o filho se levantou e foi. Ele tomou atitude e foi. Agora, se ele tivesse ficado, estou passando fome aqui, mas é assim mesmo. Não vai ter jeito, vou morrer. Não, ele tomou a posição e foi. Falei, não vou ganhar do meu pai, pelo menos a comida lá eu vou ter. Vou ser escravo dele. Servo era a mesma coisa que escravo, tá? De escravo andava descalço, não usava sandália não, a não ser que ele comprasse, tá? O dono da casa não era obrigado a dar sandália. Restituiu o poder dele, ainda matou um novilho bonito, gordo mesmo, bem cevado, para chamar, porque um boizinho novo, dá para muita gente comer. Dá para nós comer o boizinho aqui e sobra carne ainda. Já pensou, nós fazemos um churrascão? E o pai chamou o pessoal, os vizinhos, os outros servos, para fazer o churrasco. E estavam lá se alegrando. E o filho agora estava alegre de novo. Só que agora o filho entendia que ele estava no lugar certo. Antes ele estava descontente. Foi para as bebidas, ainda descontente, gastou tudo e não resolveu. Foi para os porcos, lá ele acordou. E agora ele voltou para o pai, agora entendeu que perto do pai era melhor. E ele estava lá agora porque ele queria estar, não que o coração dele dizia, não, eu quero ir para fora. Então Deus vai sempre procurar chamar você para dentro, para cá. Aquele senhor bêbado que estava ali agora há pouco, lá na porta, a hora que o Jessé orou por ele, chorou que só. E os meninos até sentaram ele lá, né? Não dá vontade de trazer ele para dentro? Dá vontade de trazer ele para dentro. Mas eu falei para ele, volta outro dia, traz sua Bíblia e tu vem para dentro. Ele poderia entrar bêbado? Pode entrar bêbado, sim. Mas eles são a melhor? É melhor? Eles são a bem melhor. Porque ele sem beber ele vai entender as coisas. Assim a bebida faz sair as coisas da cabeça dele. E a pessoa bêbada, ela não tem controle sobre ele mesmo. O demônio entra e sai a hora que quiser, patrimônio público. Entra e sai. Nós já expulsamos demônios lá no Ocidental, era entrando e saindo. Você não consegue expulsar o demônio da pessoa, porque ela está aberta. Quando ela bebe, ela está aberta a demônios. Agora vamos ver a parte do filho que ficou em casa. Quando, fazendo a festa, daqui a pouquinho, ele manda os servos. O que está acontecendo aí? O filho que tinha ficado. E daí, quando falou que tinha matado um boi, que o irmão tinha voltado, ele ficou irado, ficou muito bravo. E daí ele mandou chamar, o pai saiu para tranquilizar ele. Vou tranquilizar meu filho, né? E ele falou, o teu filho mostrou não era mais irmão dele não, era filho teu, foi filho teu. Faltou chamar de filisteu, né? É filho teu, chegou e você matou um boi para ele, para mim você não matou nem um cabritinho para alegrar com meus amigos. Olha que espírito maligno entrou nesse irmão. Ele não se alegrou que o irmão voltou. Ele não tinha amizade pelo jeito com esse irmão, ele queria o que sobrou para ele. Mas quando o irmão saiu, ele já tinha levado a herança dele. Tudo que tinha era do irmão que ia ficar, que era o irmão mais velho. Ele tinha uma porção maior, a porção dobrada do irmão mais velho. Tanto que o novinho não pôde tirar o que era do irmão mais velho. Ele tirou só a parte dele.
seria 1/3 do valor. E levou, gastou. Mas agora esse irmão não aceitava. E engraçado que a Bíblia não conta o que aconteceu com esse irmão depois. Mas mostrou que ele não estava querendo ajudar ninguém. O que seria para nós hoje na igreja? Eu até estava conversando com o Gessé. Cuidado com as palavras que a gente usa quando o irmão fica muitos dias sem vir para a igreja. Eu estava sumido, né? Sumido. Não use palavras, dá graças a Deus que ele está aqui. Glorifica a Deus que ele está aqui. Não queira você julgar o que ele fez, deixou de fazer. O que você fez enquanto você estava fora da igreja? Não é teu, não é responsabilidade sua. É o que ele e Deus. Mas quando ele está aqui na igreja, sentadinho, bonitinho aqui, ele veio para se alimentar, ele veio para ter comunhão. E muitas vezes a gente não quer ter comunhão com os irmãos também. Esse irmão não queria comunhão com o irmão dele. Não quero, não é meu irmão, não, é seu filho. Como é que ninguém deixa de ser filho, ninguém deixa de ser irmão? Não consegue deixar de ser irmão. Que não tem como separar. Então, nessa hora, nós temos que ter muito cuidado também no nosso trato com as pessoas. Vamos amar as pessoas incondicional. Temos defeitos. Quando o pastor quer fazer uma visita para você, procura aceitar a visita dele, que ele não está indo com maldade, ele não está indo comer essa comida, não. Ele gosta da comidinha, tá? Mas não vai te dar prejuízo, tá? Mas eu quero que vocês tenham liberdade. E quando quiser entrar aqui, vocês possam estar bem tranquilos com Deus, tá? Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Aquele senhor, ele tinha os 2 filhos dele. Mas ele não perdeu, ele aceitou o filho voltar para casa, mesmo depois de tudo que ele tinha aprontado. Assim nós vamos aceitar as pessoas que vão chegando aqui na igreja também. Não importa se a pessoa, o que a pessoa fez lá fora, não importa. Se o próprio Jesus perdoou essa pessoa aqui, o próprio Deus perdoou, quem somos nós para querer julgar alguém? Nós não podemos julgar ninguém, não. Se nós julgarmos, nós vamos ser julgados. E tem mais uma coisa. Nós somos extraterrestres, né? Quem é extraterrestre aqui? Nossa, que estranho, ninguém é, né? A Bíblia fala que aqui é tudo passageiro. Nós somos passageiros nessa terra. Porque Deus veio buscar os filhos dele. Os filhos de Deus são considerados de outro mundo já. Então nós somos extraterrestres, tá? Não somos mais desse mundo. Então por isso não adianta nós apegar muito a esse mundo. Esse mundo vai ficar, tá? Vamos aproveitar o que nós temos em Deus. Vamos acertar nossas contas. E o reino de Deus está dentro de nós também, tá? O reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Por pequeno ou grande, ninguém tem mais reino que o outro, não, tá? E nós estamos buscando essa unidade do reino de Deus. E assim como aquele pai aceitou aquele filho de volta, aí também temos que aceitar Deus todos os dias, tá? É uma luta grande. Vai ter dificuldades, mas você vai continuar com Deus, firme com Deus, amém? Vamos fazer uma oração agora, então. Depois vai ter a ceia aí. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, me coloco na sua presença, peço sua graça, sua misericórdia, meu Pai, sobre cada um aqui, meu Pai. Que possamos entender, meu Pai, o privilégio de sermos seus filhos, meu Pai. O Senhor tem aguardado, meu Pai, tem buscado, meu Pai, assim, esperado, meu Pai, uma atitude no nosso coração, meu Pai. Nada é por força, nada é por violência, meu Pai, mas é por aceitação, meu Pai. Aquele filho conseguiu ver que ele era feliz na casa do Pai. E nós somos felizes na casa do Pai também, meu Pai. Vem tocando nossos corações, vem quebrando toda a resistência, meu Pai. Que possamos estar na sua casa com alegria, meu Pai. Tendo a sua paz, meu Pai.
Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, quebra toda a cadeia, meu Pai. Revela a sua presença para nós, nós te pedimos de todo o coração, meu Pai. Te buscamos essa noite, meu Pai. De todo o coração, meu Pai. Visita-nos, meu Pai. Faz morada, meu Pai. O Senhor está dentro de nós, meu Pai celestial. O Senhor vai vir nos buscar, meu Pai. A Bíblia fala que vamos nos encontrar nos céus, meu Pai. Vamos subir para os céus, meu Pai. Nós não somos aqui, meu Pai. Coloque isso no nosso coração, não somos aqui, meu Pai. Mas não somos melhores que os outros, meu Pai, que estão vindo, meu Pai. Aquelas ovelhas, meu Pai, que estão vindo, meu Pai. Que o Senhor está esperando, meu Pai, está procurando elas, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, poderosamente essa noite, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.